Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Infelizmente a nossa primeira live ela caiu. Por isso retornamos novamente, porque caiu aí e tivemos que resetar para nós voltarmos a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre jejum. O que é jejum? Existem muitas pessoas que não conhecem o poder que tem o jejum. Então nessa noite nós vamos falar a respeito do jejum. Qual a sua eficácia? O que o jejum nos proporciona diante de Deus? Quais os seus benefícios? Qual o resultado na vida de uma pessoa que jejuma? O texto base para a nossa ministração dessa noite está no capítulo de número 6, versículo de número 16 ao versículo de número 18 de Mateus. Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18. Mateus capítulo 6, versículo de número 16 ao versículo de número 18. Vamos lá. E quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam. Na verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Apareceu agora. Meus irmãos, a live está caindo, a internet está um pouco ruim. Vamos lá. Versículo 16 do capítulo 6 de Mateus. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejumam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Vamos lá, queridos. O jejum, para nós iniciarmos aqui, primeiro vamos falar o que é jejum. Talvez você pode perguntar, pastor Edivaldo, jejum é nós abstermos de alimentação. É o cristão abster-se da alimentação. É você tirar um período para consagrar a sua vida a Deus. Pastor, explica melhor o que é o jejum. Jejum é o estado daquele que não se alimenta desde o dia anterior. Essa é a definição de jejum. Jejum é o estado daquele que não se alimenta desde o dia anterior. Nós, cristãos, temos o hábito, que não pode virar hábito, o jejum. Jejum não pode virar rotina, irmãos. O jejum ele não pode virar rotina na vida de um crente. Porque quando vira rotina, perde o propósito. Jejum, quando vira rotina,
perde o valor, perde a essência do que significa jejuar. Amém? E Jesus está nos mostrando aqui no capítulo 6 de Mateus, primeiro que esse livro escrito, que leva o nome do escritor Mateus, onde nós vemos que no capítulo de número 9 do seu livro, ele era um coletor de impostos e ele estava sentado na alfândega, observando ali o dinheiro, contando o dinheiro para que enviasse para Roma a porcentagem colhida dos judeus. Mas quando Jesus apareceu ali com os seus discípulos, ele observou Mateus e disse: Mateus, levanta e segue-me. Mateus de imediato observou aos que estavam à mesa, os seus colegas de trabalho, os demais coletores de imposto, se levantou da sua cadeira e seguiu a Jesus. Aí você me pergunta: pastor, por que Mateus se levantou da cadeira onde ele estava reunido com seus colegas de trabalho e seguiu a Jesus? Ora, primeiro porque ninguém segue alguém sem antes o conhecer. Ninguém segue outra pessoa se essa pessoa não for conhecida dela, ou ter um caráter polido e ter conhecimento de outras pessoas que o passou para a sua vida. Mateus, quando ouviu a palavra de Jesus, levanta e segue-me, é porque uma vez que Jesus está ministrando, e a localidade em que Mateus está é justamente aonde Jesus inicia seu ministério de pregação. É justamente no lugar que Mateus está que o Nazareno inicia o ministério da pregação, aonde todos conheceram a fama de Jesus. E a fama de Jesus começou a circular. A fama de Jesus começou a correr. Então logo nós observamos que foi notória. Foi notório ouvir falar das ministrações do Nazareno. Mateus ouviu falar de Jesus. Mateus ouviu falar dos seus feitos. Mateus ouviu falar do Nazareno. E quando uma certa feita, um irmão de Mateus estava indo para ouvir o discurso de Jesus, ouvir a pregação de Jesus, Mateus logo fora convidado para estar presente nas reuniões, em um culto público onde Jesus estava pregando às multidões. E nesse período, Mateus ouviu a palavra do mestre. E por esse motivo, Jesus passou na alfândega, olhou para os coletores de impostos. E de repente a palavra de Jesus no capítulo de número 9 do livro de Mateus é: Mateus Levi, segue-me. Essa foi a razão porque Mateus levantou e seguiu a Jesus. Sendo que Mateus estava na alfândega, Mateus estava na coleta, Mateus estava contando ali a porcentagem que enviaria para Roma. E de repente Jesus chega e diz: levanta daí, rapaz. A tua vida de frustração acabou. A tua vida longe da sua família acabou. A tua vida de rejeição acaba hoje, Mateus. Levanta daí, Mateus, e segue-me. Essa foi a palavra de Jesus. Jesus chegou para Mateus e disse: Mateus, hoje acaba a rejeição da tua família. Por que, pastor? Mateus, ele tiraria da sua vida a rejeição familiar. Primeiro porque todos os judeus que se envolviam com Roma perdiam moral com sua família ou seus irmãos, os seus compatriotas. Perdia a moral. Perdia a credibilidade. Então Jesus chegou e disse:
eu estou devolvendo para você a credibilidade, Mateus. Levanta, Mateus, e segue-me, porque hoje a tua vida muda. Você tem uma história, você tem um passado, mas daqui para frente eu escrevo ela agora, Mateus. Eu dou continuação na tua história, Mateus. O teu futuro não será sentado detrás de uma mesa, Mateus. O teu futuro, Mateus, será escrevendo. O teu futuro, Mateus, será falando da grandeza de Deus para a sua geração, Mateus. Aleluia! Glória a Jesus. O que eu tenho para ti, Mateus, é muito maior do que você imagina. É muito melhor do que estar sentado atrás de uma mesa, em uma cadeira, contando dinheiro e tirando porcentagem daquilo que você não tem direito, Mateus. Meu amigo Wellington Brito, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, a paz do Senhor, meu mestre. Mateus, levanta, vem comigo, porque coisas grandes vão começar a acontecer na tua vida, Mateus. Oh, aleluia. Então, Mateus, levanta, meus irmãos, e segue a Jesus, sem se importar com quem estão à mesa. Jesus quer de nós é isso. Não se importe com quem vai dizer: ah, agora ele é crente, agora ele é crente. Está indo para a igreja dar dinheiro para os pastores. Não se importa com os falatórios. Não se importa com os que falam da sua vida. Foque em Jesus. Se Mateus tivesse parado para ouvir os seus amigos dizendo: Mateus, você ganha 30% de tudo que entra, Mateus, tu vai largar, rapaz. Mateus, é 30% de tudo que nós coletamos. Você vai perder a mamada, rapaz. Imagine aí se Mateus tivesse parado para ouvir os seus amigos dizendo: Mateus, é furada. Não segue esse homem não, Mateus, é furada. É apenas um charlatão. Não vá, Mateus. Só que Mateus ouviu a palavra de Jesus. Mateus ouviu da boca de Jesus algo que ele não ouviu da boca dos demais rabinos. Mateus ouviu da boca de Jesus aquilo que ele não ouviu da boca dos saduceus, dos fariseus, dos essênios, daqueles que pregavam, daqueles que pronunciavam textos da Torá. Não. Mateus não ouviu de ninguém. Mateus não viu ninguém com tamanha ousadia. Mateus nunca ouviu falar como Jesus falava. Mateus nunca ouviu e nunca viu ninguém chegar para ele dizer: Mateus, levanta daí, porque hoje a tua vida vai mudar. Hoje a tua vida não será mais a mesma, porque vai ter uma reviravolta. Você não será o mesmo depois de hoje, Mateus. Levanta. Mateus levantou e começou a seguir Jesus. Só que quando Mateus levanta para seguir a Jesus, outros evangelistas vai dizer que Mateus, além de levantar e seguir a Jesus, ele chamou a atenção de Jesus e disse: mestre, se eu te convidar para a minha casa, para um banquete, o Senhor vai? Ô mestre, se eu convidar para um banquete na minha casa, o Senhor faria essa proeza de estar comigo na minha casa, sentado na minha mesa? Sim, Mateus. Faça aí esse banquete, porque eu estarei presente na tua casa. Ô mestre, mas eu tenho que dizer uma coisa: o Senhor, eu posso convidar os meus amigos, porque eu quero que eles ouçam uma palavra que sai da tua boca. Mestre, eu posso convidar as pessoas ao redor aqui, que ficam aqui sendo menosprezadas, sendo tido como escória da sociedade pelos demais. Pode, Mateus. Chame todos. Senhor, eu quero convidar os meus amigos, que são tidos como pecadores, pessoas sem caráter, pessoas sem escrúpulo,
pessoas taxadas como ladrões. Eu quero que a vida deles mude também, Senhor. Chame, Mateus, traga os seus amigos, porque a vida deles também mudará. Mestre, traz os seus discípulos também. Convide os seus discípulos para estar conosco à mesa. Eu imagino Jesus dando um sorriso de canto, dizendo: certo, Mateus, eu vou trazer os discípulos. Será uma honra, uma satisfação me assentar contigo para conversarmos a respeito do reino dos céus. Esse evangelho cita muitos textos do Antigo Testamento que Jesus, ele narra primordialmente ao público judeu. Mateus, sendo judeu, a escritura que Mateus escreve é direcionado aos judeus, para a qual apresentava Jesus como Messias, prometido nas escrituras do Antigo Testamento. Mateus narra a história de Jesus desde seu nascimento até a ressurreição e põe ênfase especial nos ensinamentos do Mestre. Mateus não está preocupado com os falatórios, Mateus está preocupado com a salvação. Com os seus irmãos aproximarem de Deus, patriotas, os seus contemporâneos. Brito, hoje nós estamos falando sobre o que é jejum. E a gente já começou dizendo aqui que jejum é o estado daquele. Jejum é o estado daquele que não se alimenta ou dia anterior. Estamos falando sobre jejum hoje. E o texto base foi o capítulo 6 de Mateus, versículo 16 ao 18. Vamos lá. O jejum é tão benéfico para a vida do cristão que quando nós passamos a jejuar, nos sentimos mais próximos de Deus. O jejum tem o poder de nos aproximar de Deus. Como assim, pastor? O jejum é como um fogo consumidor que vai tirando as impurezas, os desejos carnais que há em nós. O jejum vai tirando toda aquela força carnal que há em nós, passando-nos a ter o desejo e a sensibilidade de ouvir Deus. O jejum nos proporciona a se aproximar de Deus, a ser sensível à sua voz e sensível à voz do Espírito. Quando nós entramos em um estado de jejum, nós entramos em um estado espiritual, aonde começamos a sentir o mundo espiritual mais perto de nós. O jejum é como um fogo consumidor que vai tirando as impurezas, tirando os desejos carnais. Você não tem forças para pecar. Por quê, pastor? Porque você é em um estado de devoção a Deus, ao Ser Supremo. Paz do Senhor, missionária Luciene Lima. Deus te abençoe em nome de Jesus. Jejum, irmãos, é abster-se de alimentação. É você tirar um período para buscar a Deus. O jejum, ele caminha lado a lado com a consagração e a oração. Quando você fala, hoje
eu vou consagrar a minha vida, você está dizendo logo jejum, oração e tempo para Deus. Quando você diz hoje eu não quero saber de nada, não tem internet, isso chama-se consagração. O que é consagrar? Consagrar é você deixar tudo e dedicar aquele tempo a Deus. Junto com a consagração vem o jejum e a oração, que são parceiros no mundo espiritual. Quando você para consagrar, você automaticamente está dizendo: hoje eu não como, não bebo, não assisto, não futuco o Facebook, não futuco o WhatsApp, o Instagram. Hoje eu estou isento disso tudo. Quando você diz hoje eu vou consagrar, e você dizer: mulher, não quero que ninguém me incomode. É a mesma coisa o homem dizer: mulher, hoje eu vou consagrar. Ou dia antes de você começar a consagrar, você diz: amanhã estarei consagrando. Logo, quem ouve ou entende os significados de crente vai entender, ele vai dedicar o tempo para Deus, vai buscar a presença do Eterno, vai se fortalecer no Espírito, vai entrar na dimensão do reino dos céus, vai se encher do Todo-Poderoso, vai descer na olaria, vai, oh glória, imprensar azeite. É para quem entende código cristão, é para quem entende os códigos de crente. Só crente para entender crente. Quando o crente diz: hoje eu vou imprensar azeite, automaticamente ele está dizendo: estou indo orar. Hoje eu vou consagrar, ele está dizendo: não quero que ninguém tire a minha paciência, não quero que ninguém tire a minha concentração, não quero que ninguém tire o meu tempo dedicado a Deus. E como eu faço isso, pastor? Desliga celular, desliga a internet, pede para a sua mulher: mulher, hoje fique com as crianças, por favor, eu vou buscar o pai. Diga para o seu esposo: marido, hoje eu vou buscar a presença de Deus. Tudo em concordância com o seu cônjuge, para que não haja aflito, contrito entre vocês. Então o que acontece? O jejum é uma situação de abstinência alimentar, ou parcial, ou total de alimentos em determinado período de tempo. Estar em jejum é estar sem ingerir nenhuma alimentação por longas horas. Então nós entendemos que o jejum ele não pode ser quebrado, porque qualquer alimento ingerido tem-se aí a quebra do jejum. Então você precisa entender que o jejum ele é privado. Jejum, irmãos, é secreto. Pastor, não posso dizer que estou jejuando. Não, irmãos, o jejum é secreto. Olha o que Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, no versículo 16: e quando jejuardes, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Jesus está dizendo aqui: quer jejuar? Jejue. Agora não sai espalhando para
os teus amigos. Não sai espalhando para as pessoas que você está jejuando. Patrícia Cruz, a paz do Senhor Jesus, minha amiga. Deus te abençoe e te guarde em nome do Eterno. Quer jejuar, irmãos? Jejue. Mas não saia espalhando que você está jejuando, porque isso quebra. Isso não tem valia diante de Deus. Jejum confessado não tem valor. Jejum é privado. Jejum é secreto. Jejum é segredo. Não precisa você desfigurar o rosto para dizer aos homens, às mulheres, aos meninos, para dizer aos seus vizinhos que você está jejuando. Não precisa você aparecer na casa dos vizinhos com a cara desfigurada, parecendo que a própria fome pessoa. Não precisa isso. Você precisa orar e dizer: Deus, eu preciso de um propósito para jejuar. Não se jejuma aleatoriamente, irmãos. Não se jejuma porque virou hábito na vida de crente. Não se jejuma porque virou rotina na sua vida. Se jejuma quando se tem propósito de Deus. Se jejuma quando há um propósito determinado nisso. Meu Deus, hoje eu vou jejuar. Por quê? Eu vou jejuar porque a minha família precisa de Deus. Eu vou jejuar porque a minha família precisa se achegar a Deus. Eu vou jejuar porque a minha vida espiritual não está boa. Eu vou jejuar porque a minha vida espiritual está decaindo, está decadente. Eu preciso me levantar. Eu vou jejuar porque o meu casamento não está indo muito bem. Eu vou jejuar porque os meus filhos não estão bem. Tem propósito, tenha propósito. Tem que ter propósito no jejum. Jejum não pode ser feito de forma aleatória, corriqueira. Não pode ser de forma a bel prazer. Hoje eu vou jejuar para ver se eu emagreço. Não tem valia diante de Deus. Primeiro, que, como eu disse no início, o jejum, ele é para nos fortalecer espiritualmente. O jejum serve para nos aproximarmos de Deus. O jejum, ele serve para que nós venhamos a quebrar a carne, tirar a sua força, enfraquecer a carne em relação aos desejos carnais que ela nos proporciona a pecar. É para isso que serve o jejum. Vamos lá. Como eu disse para vocês, o jejum é abster-se de toda e qualquer alimentação. O jejum não é você ingerir alimento, mas é abster-se dos alimentos. Não podemos, irmãos, jejuar sem propósito. Não podemos, irmãos, entrar na concepção de muitas pessoas que têm definido o jejum de outras maneiras. Jejum, para mim, na minha concepção, na minha mentalidade bíblica, jejum para mim é abster-se de alimentação. É bico seco, é não comer nada, é não beber nada. É ficar você e Deus. É você e Deus, mais ninguém. O jejum não pode ser dito, porque senão ele é quebrado. Porque senão ele não tem valia diante de Deus. Se você quer jejuar, jejue. Mas não diga que está jejuando. Não diga para ninguém que você está consagrando a Deus a sua vida. Seja discreto. Fale para Deus as suas necessidades. Conte para Deus o porquê você está jejuando. Fale para Deus por que você está com o propósito de jejuar. Deus, hoje o propósito é pela minha família. Deus, honra o jejum. Deus, ouve a minha oração. Deus, hoje o tempo que tenho é do Senhor. O tempo, consagração, irmãos, é você tirar um período de tempo para Deus. E junto com a consagração entra o jejum e a oração. O que é consagrar? Se separar. Pegar um período de tempo e se resguardar. Ficar trancado num quarto.
Só você e Deus. E junto com a consagração, você começa com o jejum e a oração. Porque o jejum tem que ser com propósito. Não pode ser aleatório. Jesus está dizendo no capítulo 6, o versículo 16 de Mateus: não façam como os hipócritas, que desfiguram os seus rostos para mostrarem aos homens que jejuam. Tem pessoas que têm mania, tem pessoas que têm um mau costume terrível de quando começar as coisas espirituais sair espalhando para todo mundo. Tem pessoas que não aguentam chegar na casa de alguém e infelizmente já diz: hoje eu estou jejuando, irmã, estou na benção. Para, irmãos, você vai quebrar o jejum, você vai quebrar esse momento íntimo, esse elo com Deus naquele momento. Jejum é privado, jejum é secreto, jejum é segredo. Jejum não se conta, não se espalha, nem se publica. Jejum é privado entre você e Deus. Tem pessoas que chegam na casa dos outros, está jejuando em plena meio-dia. Sente aquele cheiro de comida. A irmã deve cozinhar bem. Chega na meio-dia na casa da pessoa, aquele cheiro terrível de comida, e diz: meu Deus, o cão está querendo quebrar o jejum. É o cão não, irmão. Não é o cão não. Se você não quisesse ser tentado pelas suas próprias concupiscências, você não iria para a casa dos outros meio-dia, justamente na hora que o almoço está sendo servido. Não foi o diabo que te tentou. Você que está se tentando a si próprio. Não foi o diabo, não. Eu já cheguei no meu trabalho. Eu estava com uma agenda à noite, no sábado. E pense aí, no sábado o patrão pedia aí quentinhas. E a quentinha vinha recheada, irmãos. Frango, carne assada, feijão tropeiro. Pense numa coisa gostosa. Mas nesse dia eu disse: Deus, eu vou pregar hoje à noite, Senhor. Eu preciso da tua graça, eu preciso da unção do teu Espírito. Eu preciso do teu favor naquela tribuna. Aleluia. Eu preciso que o Senhor suba comigo naquela tribuna e não me deixe pregar sozinho. Fala com aquela multidão, Senhor. E disse: Deus, o meu propósito hoje, no jejum, é que o Senhor salve, é que o Senhor batize, é que o Senhor fale com aquele povo, para a glória do seu nome. E fui jejuando para lá. Passou amanhã, 11 horas. Chegaram até mim e disse: Edivaldo, você vai querer o quê? Qual a comida que você vai querer? Você vai querer feijão tropeiro ou feijão de caldo? Frango ou carne? Eu chamei a irmã que era cristã no canto e disse: benção, eu não quero. Eu não quero o alimento. Suspende a minha quentinha. Ela veio até mim e disse: Edivaldo, você está com algum problema? Por que você não quer? Você nunca rejeita a comida. Sempre que você trabalhou aqui, você sempre comeu. Por que hoje você não quer? Então a gente vai receber de pessoas indagações, perguntas. Por que você não quer? Quem é espiritual vai entender. Quem é carnal não vai entender, vai ficar indagando. Você vai ficar fazendo perguntas para você, para ver se você quebra o jejum. Mas quem é espiritual, quando você diz: bênção, eu vou pregar hoje à noite, ela vai entender: o irmão está na bênção. Por quê? Porque tem pessoas que insistem tanto que você precisa dar pelo menos uma descrição do que você está fazendo. Ser discreto. Bênção, hoje eu estou na bênção. Fique em paz, não quero nada não. Cancela aí o meu almoço. A irmã entendeu. Uma irmã de uma igreja muito grande. Ela disse: eu entendi, Edivaldo. Passou-se a meio-dia, 1 da tarde, 3, 4, 5 horas, 6 horas. E Edivaldo está lá, pedindo misericórdia a Deus, porque estava faminto, mas estava com um propósito.
Não jejue sem propósito diante de Deus. Porque se você não tiver propósito para se chegar a Deus, Deus não te ouve. Tenha propósito. Tenha propósito. Jejum sem propósito é em vão. Tenha um propósito diante de Deus para aquilo que você vai fazer em relação ao reino de Deus. Passou se eu cheguei em casa ruim de fome. Não comi. O carro veio me pegar. Eu fui para a zona rural pregar. Quando eu cheguei lá, irmãos, o pastor falou, deu 7 horas, 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas e o pastor falando. E eu com as pernas tremendo no banco, dizendo, Deus, me segura, porque senão eu vou cair aqui, Senhor. E de repente o pastor, ao invés de passar a ministração da noite para mim, ele começou a dar oportunidade para outros pastores que estavam lá. Eu disse, Jesus, me ajuda. Eu vou cair no altar. Não é possível. Não é possível que o pastor está passando do horário do culto. É porque roça é normal passar do horário. Só que o pregador estava ali quase caindo de fome. Só que ninguém sabia por quê. Porque jejum é privado, meu amigo Thierry. Jejum é secreto, jejum é segredo. Jejum não se conta, jejum não se espalha. Jejum se faz. Quando deu 9h30, passaram para mim. Eu disse, Deus me segura, porque eu vou cair de cima do altar embaixo. Mas quando eu levantei da cadeira com as pernas tremendas, que fui apresentado como um preleitor da noite, que passaram para mim o microfone, eu saudei os irmãos com a paz do Senhor, abri o texto sagrado e comecei a ministração. Deus me sustentou. Por quê? Jejum com propósito. Deus falou tremendamente naquele lugar e a sua glória foi notória. A sua presença foi real. Por quê? Porque teve jejum com propósito. Não jejum sem propósito. Pastor, o que é jejum? Jejum é abster-se de toda e qualquer alimentação. Pastor, eu posso fazer jejum disso ou daquilo? Meu irmão, pelo amor de Deus. Existem alguns conceitos bíblicos sobre alguns jejuns. Jejum parcial e outros jejum que é conhecido como jejum intermitente. Só que para os nutricionistas, isso é dieta, irmãos. Jejum intermitente, quem passa é nutricionista. Para fazer dieta, isso não é jejum. Jejum parcial de alimentos. Ah, pastor, eu vou jejuar. Hoje eu vou jejuar de carne. Para! Isso não é jejum, é dieta. Isso não é jejum, irmãos. Jejum é abster-se de toda e qualquer alimentação. É bico seco, é não comer nada. Passou disso, é dieta. É regime. Ei, anda, céu e a calabaia. Se você não quer jejuar, não jejue, mas não invente jejum. O jejum que agrada a Deus é o jejum com propósito. Jejum é bico seco, é sacrifício. Pastor, eu vou jejuar hoje de televisão. Para de heresia, pelo amor de Deus. Fala logo, pastor, eu vou consagrar. O que é consagrar? É separar do mundo. É sair do seu ambiente de conforto. É você passar a falar com Deus, a estar sós com Deus. Isso é consagração. Isso. Eu vou jejuar do celular. Pelo amor de Deus. Quanta heresia.
Quanta heresia, Tiele Matos. Não se jejuma de celular. Não se jejuma de televisão. Não se jejuma de internet, Facebook. Para, isso é heresia, isso não entra na minha cabeça. Jejum é jejum. É abster-se de alimentação. Se você quer parar da internet, se você quer parar da televisão, isso chama-se consagração. Isso chama-se se reservar, se resguardar. Tirar o momento que você perde com a televisão, com o celular, com a internet, para Deus. É investir o seu tempo. É investir em algo que vai te trazer benefício. É investir em algo que pode lhe proporcionar uma vida melhor diante de Deus. É que vai lhe proporcionar uma intimidade maior com Deus. É você consagrar. Quer consagrar? Largue a televisão, largue a internet, largue o celular. Vá para o quarto, tenha propósito, jejue e ore. E Deus vai te falar coisas extraordinárias. Deus vai falar contigo. Não jejue sem propósito, tenha propósito. Versículo 17 do capítulo 6 de Mateus. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai. Então jejum é secreto, Tiele. Jejum é segredo. Jejum é privado. E o teu Pai que vem oculto te recompensará. O jejum pode até ser segredo entre você e Deus. O jejum pode até ser privado entre você e Deus. O jejum pode ser secreto entre você e Deus. Mas a bênção que Deus vai mandar para a sua vida, essa vai ser pública, vai ser notória. Você vai ser presenteado por Deus. Deixa Deus mudar o teu ser. Jejue com propósito e em segredo, e Deus tornará a tua bênção pública. Aí vão perguntar por quê? Alguém vai dizer, por que ela está recebendo as bênçãos de Deus? Porque você não é fuxiqueiro, porque você não é falador, porque você não está distribuindo para os outros a sua intimidade com Deus. É por isso que Deus está abençoando publicamente. É por isso que você está sendo abençoado e as pessoas não entendem. Por quê, pastor? Porque você não está trazendo aos ouvidos alheios a sua intimidade com Deus. E cá para nós, irmãos, o jejum segue dentro de um propósito de oração e consagração. Como eu disse para você, quando você entra no período de jejum, você tem que largar tudo e consagrar a sua vida e orar a Deus. Então, quando você entra com esses 3 propósitos na sua vida, de consagração, jejum e oração, a consagração você vai largar tudo aquilo que rouba o seu tempo e vai para o seu quarto, como está escrito em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo de número 6, que está escrito: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que vê o que está oculto. A oração, ela é secreta, a oração, ela é segredo, a oração, ela é entre você e Deus. A oração não é pública. Zele pela sua intimidade com Deus. Zele pela integridade espiritual que há em você. Tem pessoas que têm um mau costume de ir para o quarto orar e deixar a porta escancarada para que os seus irmãos passem e perceba que ela está orando. Tem pessoas que moram no lugar que tem muitos irmãos ou outros parentes e vai para o quarto orar e deixa a porta aberta de propósito para ele ser visto como homem ou mulher de Deus.
Para que Deus não está vendo isso. Para que Deus não apoia isso. Para que Deus não aprova isso. Se você quer orar para os outros ver, vai fazer uma oração em família na sala. Quer orar para os outros ver? Vá para o monte, vai para as esquinas, vai para o becos e vielas, vai para o tráfico orar pelos traficantes, mas não fique orando de porta aberta, de joelhos, em segredo com Deus e os outros sabendo que você está na sua intimidade. Intimidade não se mostra para ninguém, irmãos. Quando um casal quer ter o seu momento íntimo, eles fecham a porta, eles travam tudo, botam um som e começa lá o seu momento íntimo. Mas eles não abrem a porta para não mostrar a sua intimidade. Não, mostre a sua intimidade com Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Não mostre a sua intimidade com Deus. Se guarde. Zele pela integridade espiritual que há em você. Ah, pastor, mas todo mundo me taxa como crentinho. Mas não precisa você abrir a porta para mostrar que está orando para ser taxado como homem ou mulher de Deus. Não importa o que dizem de você. Não importa o que fala de você. O que importa é o que Deus pensa ao teu respeito. Se você ora, se você busca, não importa quem não está vendo. O que importa é que Deus está recebendo ela. O que importa é que Deus está te vendo, irmão. Tem gente inventando muito jejum aí. O capítulo 1 e o versículo de número 8 de Daniel trouxeram aí dentro da teologia um absurdo que não entra na minha cabeça, nem eu não aceito isso. O jejum de Daniel. No capítulo 1 e o versículo 8 a seguir de Daniel, dizem alguns teólogos e alguns comentaristas da Bíblia que Daniel jejuou quando foi levado cativo para a Babilônia. Quando ele chega para o chefe dos eunucos e pede para abster-se da alimentação do rei, que era o vinho e os manjares que o rei comia. E ele pediu legumes, coisa da roça, verduras, frutas. E disseram, esse aqui é o jejum de Daniel. Irmãos, isso não é jejum. Isso é regime ou dieta. Mas nunca jejum. Ah, pastor, é jejum parcial. Mentira. É regime. Ah, pastor, é o jejum intermitente. Mentira! É dieta. Mas não é jejum. Daniel não jejuou quando chegou na Babilônia. Não tem como provar biblicamente que Daniel esteve jejuando quando chegou para a Babilônia, que disse para o chefe dos eunucos, eu não vou comer. Eu quero coisas da roça, eu quero frutas, eu quero verdura, eu quero legumes, mas eu não vou comer aquilo. Por quê? Porque na mente do rei Nabucodonosor era fazer uma lavagem cerebral nos meninos que foram levados cativo. Era tirar todo o costume judaico que eles tinham. E a própria Bíblia diz em seguida que era para ensiná-los toda a cultura e a língua dos caldeus. Eles queriam transformar os meninos, ao invés de ser judeus, em caldeus, em babilônios. Só que Daniel percebeu a sagacidade. Daniel percebeu a astúcia do rei e disse, eu não quero. Ananias, Misael, Azarias, vocês querem? Não, Daniel. Por que vocês não querem? Porque nós servimos a um Deus e temos uma identidade, Daniel. E não é em terra estranha que vamos nos habituar aos seus costumes, às suas comidas, às suas regras e aos seus deuses, Daniel. Temos um Deus que, por mais que não esteja esculpido nas praças, oh, aleluia. Temos um Deus, Daniel, que por mais que não foi feita a sua imagem de escultura para estar adorando a Ele, mas Ele está presente em nosso meio, Daniel. Ele está aqui nesta noite, Daniel. Ele vai ouvir a nossa oração, Daniel. E sabe que nós não queremos nos contaminar com isso, Daniel. Mas não diga que Daniel jejuou. Não diga que aquilo foi jejum. Daniel não estava jejuando. Daniel não queria se contaminar. Daniel não queria receber uma lavagem cerebral. Daniel não quis fazer parte
daquele alvoroço demoníaco. Daniel não. O propósito de Daniel era permanecer fiel a Deus. Até porque, possivelmente, quando Daniel entrou para a Babilônia, cativo, a alimentação de um judeu não é a alimentação de um babilônio. A alimentação judaica não é a mesma alimentação dos caldeus. O povo judeu recebeu de Deus uma restrição alimentícia. Não era tudo que eles poderiam comer. Não era qualquer comida, Tiele, que eles poderiam comer. Fez um cardápio para eles. E por esse motivo Daniel sabia também que junto na alimentação do rei havia comida e havia carne que não era para comer. Daniel não jejuou, Daniel só não queria comer aquilo que estava escrito na lei, que era proibição para o povo de Israel. Daniel não queria comer carnes que era proibida segundo a lei de Moisés. Não. Segundo a lei estabelecida e o cardápio que Deus destinou para eles, Daniel não quis comer. Por isso, agora não diga que Daniel jejuou, porque não foi jejum. Jejum para mim, na minha concepção, meu amigo Tiele, é abster-se de toda e qualquer alimentação. Pastor, mas eu tenho um problema de rim. Beba água. Faça o jejum, mas não se prejudique. Se você não pode jejuar muito tempo, jejue pouco, mas não quebre o jejum. Pastor, eu tenho um problema, pastor, então eu não posso ficar sem tomar água. Beba sua água, Deus entende, irmãos. Deus não é um carrasco, ditador. O jejum não é um mandamento bíblico. O jejum é uma regra cristã que nós adotamos para se aproximarmos de Deus. Jejum não é mandamento, mas é um amor por Deus. E nós sabemos que o jejum ele é benéfico para quebrar, estraçalhar a nossa carne em relação aos desejos carnais, em relação aos desejos que ela impulsiona-nos a pecar. É para isso que o jejum serve, para imobilizar os desejos carnais. É como um fogo que vai tirando a impureza. É como um fogo que vai queimando os desejos carnais, tirando os abscessos. Queridos, o jejum ele precisa ser de acordo com o meio em que você convive. Como assim, pastor? Você é casado? Sou, pastor. Então você precisa ter aí um consentimento mútuo com seu cônjuge. Porque você não vai poder fazer algo sem consultá-lo. Porque senão fica estreito para você. Vai dar dissensão, vai dar briga, vai dar discórdia nisso aí. Então você precisa consultar o seu cônjuge do que você vai fazer. O capítulo 7, o versículo de número 5 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo recomenda que antes que você tenha qualquer atitude espiritual, consulte o seu cônjuge. Como assim, pastor? O momento íntimo deve ser deixado. Se você vai entrar em consagração, em jejum, em oração, buscar a face de Deus, avise o seu cônjuge que ele vai ter que se abster-se da relação sexual. Ele vai ter que lhe deixar por um momento, porque você vai se aplicar à oração. E é isso que o apóstolo Paulo recomenda, que aos casados, quando forem se dedicar à oração, que seja por consentimento mútuo, que os cônjuges se entendam, conversem a respeito do assunto para que possam entrar aí na presença de Deus. E o apóstolo Paulo recomenda, depois disso, volte a ter os seus momentos, para que o diabo não vos tente pela incontinência da vossa carne.
O diabo ele só quer uma brecha. Mas se você tem entendimento daquilo que Deus quer, você vai fazer direitinho e vai dar tudo certo. Zacarias, capítulo 7, versículo 5. A Bíblia nos mostra que o jejum ele não deve ser aleatório. A Bíblia nos mostra que o jejum não pode ser de qualquer forma. Tem que ter um propósito. E qual o propósito do jejum, pastor? É nos achegarmos a Deus. O jejum, ele nos aproxima de Deus. O jejum, ele abre portas espirituais. A gente nos torna mais sensíveis à voz e à presença de Deus. O jejum serve para nós chegarmos e nos tornarmos íntimo do Todo-Poderoso. E em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2, o apóstolo Paulo recomenda uma coisa: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém fazer. Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. O que é que o apóstolo Paulo está nos recomendando? Quer comer? Coma, mas pegue leve. Depois que você entra no jejum, você tem que ter cuidado com o que você vai comer depois do jejum. Você precisa ter cuidado depois do jejum. Por quê, pastor? Para você não desencadear uma enfermidade, como gastrite, que é um dos principais fatores que tem levado muitas pessoas a estar mal, a estar ruim a sua saúde. Porque quando a maioria dos cristãos jejuam, que sai do jejum, eles pegam muito pesado. Eles vão direto num prato de feijoada, vão direto num prato de mocofato e acaba estragando o seu estômago, desencadeando aí uma enfermidade chamada gastrite. Enfermidade que pode se tornar úlcera, que é um câncer, e te matar. Então todas as vezes que você termina um jejum longo, prolongado, coma uma fruta, forre o seu estômago, coma uma fruta, vai forrando com salada, até o seu estômago estar preparado para receber o alimento. Amém? Esther capítulo 4, versículo 15, versículos 14, versículo 15 ao 17. Esther, ela passou por um sufoco junto com seu povo, que eram os judeus. Um homem por nome de Mardoqueu passou um sufoco, por quê? Porque um homem por nome de Amã estava tentando extirpar os judeus da face da terra. Estava querendo acabar com os judeus. Mas, quando isso chegou aos ouvidos de Esther, Esther logo chamou os seus irmãos, os seus amigos, chamou o seu povo e disse: gente, vamos jejuar por 3 dias e Deus nos dará livramento. E Deus fará alguma coisa. Então, Esther absteu. Ela teve que abster-se do alimento. Ela teve que sair do seu conforto alimentício. Ela teve que parar, abrir mão da comida. Ela chamou o seu povo e disse: nós vamos jejuar, porque Deus vai intervir nisso aí. Quando você jejuma com propósito, quando você mostra para Deus o seu interesse, quando você mostra para Deus a sua intimidade, dizendo: Deus, eu quero falar com o Senhor, fala comigo. Deus, eu quero que o Senhor expresse aí alguma coisa ao meu coração, porque eu não estou mais aguentando. Eu estou jejuando com um propósito disso, com um propósito daquilo. E Deus vai lhe responder. Por 3 dias Esther jejuou junto com o seu povo. E Deus abriu os céus e fez coisas maravilhosas no meio do seu povo. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Os apóstolos estavam preocupados. Queriam uma resposta da parte de Jesus. Só que Paulo e Barnabé estavam com eles. Só que eles não sabiam o que fazer com Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz: estando eles orando e jejuando, Deus lhes revelou o que deveriam fazer. E
começaram a ter propósito em cima daquilo que eles estavam pedindo. E Deus comissionou Paulo e Barnabé para a obra. O jejum serve, irmãos, para Deus nos mostrar quem é quem de verdade. O jejum serve, irmãos, para Deus, para que nós tenhamos uma sensibilidade espiritual, para que Deus abra a nossa visão e a gente perceba quem é quem. Sem precisar estarmos perguntando: você conhece fulano? Você sabe quem é fulano? Você que é vizinho dele, o que é que fulano faz? O que é que fulano come? O que é que fulano... Não precisa disso. É só você ter propósito no jejum. É só você entrar na dimensão espiritual que Deus vai abrir a tua visão e falar com você. Ter propósito naquilo que você está fazendo. Jonas capítulo 3, versículo 5 ao 9. Deus pega Jonas, irmãos, e manda para a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive. E fala para ele: Jonas, vai pregar, diga para o povo de Nínive que eu vou destruir Nínive em 40 dias. Jonas conhecia Deus, sabia da misericórdia do Senhor. Por esse motivo, Jonas fugiu da presença de Deus para Tarsis, se escondendo de Deus em um navio. Saindo do porto de Jope, Jonas partiu para Tarsis. E o interessante é que quando Jonas entrega a mensagem em Nínive, perceba que o rei proclama aí um jejum. Por quê? Porque o jejum traria a misericórdia de Deus. O jejum traria a benevolência de Deus. O jejum também é um símbolo do arrependimento dos homens. Quando nós estamos arrependidos, nós queremos pagar o preço para que o pecado se afaste de nós. Para que nós paramos de estar pecando contra Deus. Para que a nossa carne não esteja propícia a pecar. Para que nós estamos mais sensíveis ao mundo espiritual e não ao mundo carnal. É por isso que também serve o jejum, irmãos. Quando Jonas entrega a mensagem ao povo de Nínive, o rei proclama um jejum. E esse jejum traz a misericórdia de Deus. E esse jejum mostra a Deus o arrependimento do povo ninivita. E Deus não destrói o povo. Glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Jesus entra no deserto. A Bíblia diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele esteve jejuando 40 dias e 40 noites. Entenda. Tem pessoas que dizem que Jesus ele foi levado ao deserto pelo diabo. Mentira. Leia o texto direito e você vai perceber que a Bíblia começa assim, o texto do capítulo 4 inicia-se assim: e tendo Jesus sido levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, esteve ele jejuando 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. Por que não sede? Porque possivelmente Jesus bebeu água. Queridos, o ser humano ele suporta ficar sem alimento, mas não pode ficar sem água. Ele não suporta ficar, e principalmente 40 dias. Jesus não é bobo. Jesus não vai fazer sacrifício de tolo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, teve fome e não sede. Porque o jejum que agrada a Deus é com sabedoria. Não é um jejum que vai destruir a tua carne. Não é um jejum que vai te deixar debilitado fisicamente. Não é um jejum que vai te trazer enfermidades. Não é um jejum que vai te desidratar. O jejum que agrada a Deus é com sabedoria. É você jejuar. Você sabe que não suporta ficar sem beber água. Não fique sem beber sua água. Hidrate o seu corpo. Só a comida que pode quebrar o jejum. A água interfere? Possivelmente sim, mas o alimento, comida, o alimento sólido, ele pode quebrar o jejum. Mas a água não é para quebrar o jejum, porque a água, por mais que você beba, ela ainda te deixa com fome, mas a comida, ela sacia a sua fome.
A água não sacia a sua fome. Você bebe água ali, com 1 minuto depois você já está com fome de novo. Mas a comida, ela quebra a fome, ela acaba com a fome. Jesus entrou no deserto, mas ele bebeu água. A gente pode extrair do texto, exegicamente falando, a gente pode extrair do texto que Jesus, ele possivelmente bebeu água. Porque a Bíblia começa dizendo: e tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, não sede. Porque o corpo, ele necessita mais da água do que a comida. Vamos lá. Daniel capítulo 10, versículo de número 2 e 3. Daniel estava na Babilônia. E de repente Deus abriu a visão de Daniel e mostrou a Daniel o Apocalipse, o que estava para acontecer. Dentro da escatologia nós conhecemos isso como o fim. Conhecemos como, dentro da escatologia, conhecemos como os últimos acontecimentos, as últimas coisas, o fim do mundo. Daniel percebeu que haveria um mal que viria para a terra. Haveria uma desolação, uma calamidade para a terra. Deus mostrou para Daniel. O jejum serve para Deus nos dar sensibilidade espiritual. O jejum serve, irmãos, para que nós possamos nos aproximarmos de Deus. Quando Daniel viu aquela visão, a Bíblia diz que Daniel não comeu carne, não comeu nenhuma comida desejável, nem vinho, nada. Não tinha nada que agradasse a Daniel, porque a tristeza tomou conta do seu ser. E Daniel buscou a Deus em jejum. Busque a Deus, mas não conte para ninguém que você está jejuando. Não diga para ninguém que você está consagrando. Não diga para ninguém, a não ser para o seu cônjuge, que você está buscando a Deus. Eu agradeço a vocês que esteve comigo até agora. Muito obrigado, Vanderleia. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, missionária Luciene, meu amigo Tiele Matos. Muito obrigado por todos vocês que estão assistindo essa live. Você quer se fortalecer espiritualmente, pastor? Pastor, eu estou passando por uma crise espiritual, não estou conseguindo me manter de pé. Pastor, eu não consigo mais ficar firme na presença de Deus. Eu estou quase tendo um colapso espiritual, estou a ponto de desviar. Comece a jejuar com propósito e você vai se sentir fortalecido ou fortalecida. Comece a buscar a Deus, consagre a sua vida a Deus, jejum, ore, consagre, busque a presença de Deus. Tire aquilo que está tomando seu tempo, roubando seu tempo para Deus. A internet, isso não é jejum. Tire a televisão, isso não é jejum, isso é consagrar. É você pegar o tempo roubado e voltar direto para Deus. É você consagrar a sua vida. É você fazer como Jesus Cristo disse no capítulo 6, versículo 6 de Mateus. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo àquele que vê tudo. E ele que vê tudo te recompensará publicamente. Deus tem bênçãos para você, irmãos. Deus tem coisas maravilhosas para você. Mas quando você for fazer, faça com propósito. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa agraciar a tua casa, que Deus possa prover o alimento, que Deus possa prover tudo na sua vida. Que Ele possa, irmãos, abrir as janelas do céu e derramar uma bênção sem medidas, na qual você pode abastecer a sua vida espiritual, sua vida carnal, sua casa, toda a sua família possa se beneficiar das maravilhas do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o eterno Deus para todos sempre. Aleluia. Queridos, vamos encerrar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi pregada. Te louvamos por tudo, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Obrigado a Deus pelos irmãos que nos acompanharam, que esteve conosco.
Muito obrigado pela vida deles. Ó Deus, abençoa de forma extraordinária e maravilhosa a vida de cada um. Abençoa a minha família, os meus filhos, a minha esposa, o meu lar, meu casamento. Abençoa o casamento de cada um dos que estão assistindo, dos seus familiares, da sua parentela. Deus, toma cada um em tuas mãos. Abençoa-os e guarda, Senhor. Que nós possamos desfrutar do melhor do Senhor na terra. Que nós possamos desfrutar das tuas maravilhas espirituais. Que nós possamos nos achegar mais a ti. Que os nossos olhos possam ser abertos. Que as nossas vidas possam ser entregues a ti, Senhor. Unicamente a ti, Senhor. Só a ti, Senhor. Que nós possamos fazer como Daniel. Não abrir mão da tua presença, não abrir mão dos princípios, ainda que sejamos, meu Deus, lançados na cova dos leões, mas nós nos devemos manter-nos íntegros diante da tua presença, que nós possamos nos manter, Senhor, como Ananias, Misael e Azarias, diante da fornalha ardente, nos manter fiel a ti, ainda, meu Deus, que todos tentam fazer com que nós negamos o teu nome, mas que nós possamos nos manter fiel diante da fornalha ardente, ainda que aumentada 7 vezes, ainda que nos lance lá dentro, que nós possamos nos manter fiel à tua presença, à obediência, à santidade do Senhor, à convicção de que o Senhor é Deus, e que por mais que nós sejamos lançados lá dentro, assim como Daniel na cova dos leões, o Senhor chegou para guardar Daniel, o Senhor chegou para guardar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nos guarda, Senhor. Nos guarda, Senhor. Nos guarda, Senhor. Essa é a minha oração. Nos guarda, Pai. Tende misericórdia dos teus filhos da nação brasileira. Tem misericórdia do mundo em geral. Meu Deus, tem misericórdia dos nossos representantes políticos. Tem misericórdia, Senhor, das leis que estão tramitando no Congresso. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão fazendo leis fraudulentas. Leis, meu Deus, para prejudicar o povo, a população, a nação brasileira. Misericórdia te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. A paz do Senhor Jesus. Um abraço. Próxima quarta-feira teremos mais live para a glória de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos.